Copa do Mundo de 2022 aí já vai ficar marcada para a história da seleção brasileira desde saída, porque ela vai ser a última Copa do Mundo que vai ser narrada por Galvão Bueno. E Galvão Bueno, quer você goste ou não, ele já marcou a história da seleção brasileira em duas grandes passagens aí, que foi a conquista do Tetra e a conquista do Penta. E é um cara que durante muitos anos foi sinônimo da seleção, foi sinônimo de futebol, criou bordões incríveis que foram marcados para a história do esporte, era citado em programa de comédia, roda de amigo, programa esportivo. É um cara que, mesmo não jogando bola, marcou a história do futebol, e esse ano a gente acaba aí se despedindo dele. E acho que mesmo você, talvez odiando ele, não tem como a gente não parar um momentinho aí para fazer uma reflexão de como a carreira do cara foi muito grande, foi muito importante e em diversos momentos aí foi icônica. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador. Esse é o Manual do Homem Moderno e essa daqui é uma série de vídeos que a gente tá fazendo sobre a Copa do Mundo. Se você quiser assistir a outros vídeos que a gente fez aqui sobre a Copa, vou deixar uma playlist aqui embaixo e aqui no card também pra você poder assistir com outros temas, outras conversas que a gente tá tendo aqui sobre a Copa do Catar. Pra quem não sabe, o Galvão Bueno, ele tá com 72 anos. Na última Copa a gente já viu aí que o desempenho dele já não estava tão forte como já foi em outros momentos. Pô, eu lembro muito claramente dele narrando em 2002, em comparação aí com 2018, dava pra ver que o cara já não estava mais no seu auge. Mas tem é muito doido assim, porque eu penso em seleção brasileira e jogo da seleção brasileira, já vem a voz do Galvão de fundo, não tem como. Só pra você ter uma ideia, ele começou a narrar em 1974, que foi a Copa da Alemanha. Na ocasião, ele narrava aqui do Brasil, os jogos estavam acontecendo lá. Mas em 1978 foi quando ele começou a ir junto com a seleção para os países, né, fazer a transmissão em loco e narrar os jogos. E desde então ele acompanha a seleção em todas as Copas do Mundo. O cara tá desde 1978 e ele protagonizou aí talvez um dos momentos mais icônicos da história das narrações do futebol. Não tem como, se pensar assim, meu, cita aí grandes narrações do futebol. O Tetra, o grito dele do Tetra, um grito que tava lá preso de uma seleção que tava há 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, é muito icônico, serve de referência para diversos grandes narradores, sabe? Você pegar grandes outras narrações que a gente tem, Champions League, minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu! Tudo isso vem muito dessa escola Galvão Bueno, sabe? Essa escola que injeta muita emoção na narração. Eu acho que a grande sacada do Galvão Bueno, que acabou tornando ele essa figura tão icônica, é que ele é um cara que ele sempre colocou essa emoção, ele quis dar esse tempero a mais, o que em momentos favoráveis é muito bom. Pô, o Tetra é impressionante, vai Romário, tipo, puta, são coisas que marcam a gente. São coisas que marcam essa história de quem tá acompanhando e de quem tá revendo esse lance depois, ou de quem não pôde acompanhar, né, junto na televisão, acompanhar depois e ver a emoção desse cara transformando a imagem que a gente tá vendo em palavra. Eu acho que o narrador, ele existe muito pra isso, porque pensa, se fosse só pra gente ver, se fosse pro cara só narrar o que a gente tá vendo, teria lá a narradora do Google, sabe? E Ronaldinho joga bola, gol. É tipo você vê narrador em inglês, que é chato pra caralho narrando, insuportável. Essa coisa é muito mais... Ele é quase como se fosse... Ele faz essa coisa de dar uma emoção a mais. Ele é tipo uma outra camada, sabe? Tem o que você tá vendo, o que você tá ouvindo, esse brilho, é quase uma poesia em tempo real que acaba fazendo, o que incomoda muita gente, né? Porque é um cara que fala muito. Às vezes começa a falar umas coisas nada com nada, você vê que ele tenta construir uma narrativa, e quando a narrativa não vai pra frente, se embola. Em alguns momentos é chato. Pô, eu já tive uns momentos do cala a boca Galvão, puta maluco chato, sabe? Principalmente quando a seleção tá num momento difícil, o jogo tá num momento ruim pra o time que você tá torcendo. Às vezes dá uma azedada, assim. Mas nos momentos bons, não tem como não reconhecer o quanto é impressionante. Pô, eu não consigo, por exemplo, pensar no Senna sem pensar no Galvão narrando. É uma coisa que é muito... Ayrton Senna do Brasil! Tipo, é muito icônico, assim, histórico. E é doido, né? Porque você pensa... Será que ele ficou tão marcante porque ele teve sorte de estar em momentos tão importantes do esporte?
ou esses momentos do esporte se tornaram marcantes porque ele tava lá, sabe? Ou mais marcantes, né? Não tem como a gente falar o Tetra seria o Tetra e o Penta seria o Penta de qualquer maneira. Mas você não vê a narração do Tetra do Sport TV, sabe? Do SBT. Sabe? Você não vê. Acho que o SBT transmitiu o Tetra, se eu não me engano. Não lembro. Mas você não vê de outro canal. Ah, vamos ver aqui outro canal que transmitiu o Tetra. Você não vê, mas você vê o do Galvão. É Tetra, aquele grito que tava preso, sabe? Precisava dar esse grito. Então, eu acho que é importante a gente reconhecer. E eu anotei aqui alguns grandes momentos dele que, pô, pra mim marcaram. Eu lembro de ouvir alguns deles ao vivo e são muito importantes. Teve um vai Romário, vai Romário, vai Romário, que foi contrapartida contra a Holanda em 94. Foi, meu, um momento icônico, uma atuação brilhante do Romário nessa Copa. Teve a Tetra também, que foi na final. Eu lembro de ir na faculdade, porra, eu e meus amigos de futebol, cada vez que a gente ganhava, era uma brincadeira da galera gritar, é Tetra! Se um amigo seu não beijava uma mina há um mês, beijava uma mina na balada, a gente tava gritando, é Tetra! É muito marcante, assim. Foi impressionante. Quem viveu na época era grito. Cacete e Planeta fazia muita referência a isso. Tem o Sai Que É Sua, Tafarel, que foi dos pênaltis de 98 ali. Pô, sai que é sua! Pô, isso era muito forte, muito forte. Da gente gritar na escola, de você ver programa de comédia, imitador. Isso acontecia em tudo quanto é lugar, virava piada entre amigos, entre casal, é uma coisa que furava a bolha do futebol. Não era uma narração fria, sem personalidade, sem alma. Não tem como, precisa ter essa emoção. Tem outra que eu amo, cara. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Que é maravilhosa também. E outra que eu lembro muito, que foi com o Ronaldinho Gaúcho, que é olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Que era tipo, eu sou péssimo imitador, né? Não sou o Chico aqui que imita o Galvão. Mas é impressionante, assim, esses momentos icônicos. E dá pra fazer aqui um top de momentos do Galvão Bueno que marcaram, narrações. E olha que doido. Você às vezes lembra o que ele fala, mas se precisar descrever o lance, você não lembra o lance direito. Mas o que ele fala, você lembra a narração do Galvão Bueno. Isso é muito louco. E é tão doido que até nos momentos mais trágicos o cara ficou marcado. Pô, no 7-1, e lá vem eles de novo. Tipo, pô, quem é que sobe? Tipo, pô, já me dá até gatilho. E eu acho legal isso, né? Eu trouxe uma frase dele que acho que mostra um pouco do que ele quis na carreira dele, né? Ó, ele disse o seguinte: a minha vida sempre foi juntar palavras, tentar vender emoção e ser equilibrista. A minha obrigação é tentar passar emoção para quem tá assistindo, mas não fugindo da realidade dos fatos. Então você tem que ser equilibrista, andar no fio da navalha o tempo todo. E o equilibrista toma os seus tombos. Claro que toma. O importante é tomar o tombo, respirar e seguir. E isso acontece em qualquer segmento da vida. O Galvão deu, esse foi um depoimento que o Galvão Bueno deu, e eu acho que ele foi um pouco disso, assim. Eu sou muito grato, porque desde que eu me reconheço por gente, desde que eu me reconheço como pessoa que gosta de futebol, eu acompanho a seleção brasileira. Eu tenho memórias muito vívidas, assim, de acompanhar a Copa de 94, e era uma criança, tinha 7 anos de idade. Lembro de acompanhar, lembro de comemorar, lembro de ver jogos. Lembro de 98, já era uma Copa que eu acompanhei já mais querendo ver jogos. Lembro de sentar sozinho na TV pra ver jogos. E desde essa época, acompanhei todas as Copas do Mundo, o máximo de jogos que eu sempre pude. E estive acompanhando o Galvão Bueno. Tem uma geração inteira de homens que estão aí com a idade que eu tô, de 30, 35 anos, que não tem uma referência de futebol, até um pouquinho mais, a gente pode ir por 40, que não tem uma referência de seleção brasileira sem ser com o Galvão Bueno. Isso é muito louco, cara. É muito louco você imaginar que um cara, sem nunca ter jogado uma partida, sem nunca ter vestido a camisa da seleção e entrado em campo, ele marcou a história da seleção, velho. Eu acho isso muito marcante, muito icônico. Como jornalista, pra mim, é impressionante ver isso. Como uma pessoa que gosta de entretenimento, como uma pessoa que gosta de grandes histórias. Ver o que o Galvão Bueno construiu é impressionante. Porque no fim do dia, o que ele fez, ele não fez a história, mas ele ajudou a contar essa história. E isso é muito importante também. Porque quando a gente pensar no Tetra, sabe, você não pensa só na conquista, você pensa naquele grito. E como aquele grito
ele expressava essa coisa que tava presa na nossa garganta, sabe? Essa coisa que a gente queria gritar, que a gente queria comemorar, que a gente queria pra gente. Fazia muito tempo que não vinha. O Brasil tava num momento muito sofrido em 94. E quando ele grita é tetra. Não é só uma conquista de um time de futebol em campo. É a conquista de um povo inteiro sendo verbalizada por aquele cara. Ele é quase um bardo, sabe? Que canta os feitos de um herói. Torço muito aí pra que ele possa fechar a carreira dele aí também gritando a Hexa, possa também aí expressar o grito da gente que tá esperando há 20 anos a conquista de mais um título da nossa seleção, da gente que tá passando por um momento tão difícil de polarização, que esse grito de Hexa aí possa unir a gente novamente, possa fazer a gente comemorar, possa fazer a gente ser feliz, independente de quem tá do nosso lado, assim. Torço muito, espero que ele possa encerrar a carreira dele, mas de qualquer maneira, acho que como fã do futebol, tenho que agradecer o Galvão Bueno. Em alguns momentos xinguei, em alguns momentos queria que ele tivesse calado a boca, ou queria. Mas agora, fechando a conta, fica só agradecimento de poder ter acompanhado aí a carreira desse homem, que foi uma baita de uma carreira. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais 2 vídeos pra você assistir, clica neles e é nóis. Valeu.